Ver se melhora aqui minha... Gente. Improvisação aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bonjour, buenos dias, good morning, buongiorno. Deixa eu tentar fazer um estúdio improvisado aqui pra gente bater um papo. Bom dia, Lene, madrugadora. Gente, como prometido, desculpa não conseguir divulgar essa live, mas promessa é dívida. E tô aqui pra gente bater um papo, que eu tô em São Paulo, então não dá pra fazer 8, que 8 já vai começar a parte aqui do curso. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa pós-graduação que eu começo agora. Então, já é o primeiro dia da pós, com o doutor Laí Ribeiro. Minha pós é sobre adequação nutricional, o tema da pós. Adequação nutricional, manutenção da homeostase, que é o equilíbrio, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. E o que não é o glaucoma, senão a doença relacionada à idade. Então, a gente vai falar sobre prevenção e tratamento dessas doenças, que eu acho que são as doenças mais desafiadoras que a gente tem, que são as doenças crônicas. Por que elas são crônicas? Porque exatamente para ela começar, ela precisa de estímulos repetidos, e depois que ela começa de fato, ou seja, que a gente consegue fechar o diagnóstico de uma doença crônica, ela tem um controle mais complexo, e normalmente são doenças que a gente não considera curadas, né? Esse nome cura, às vezes é difícil se aplicar a essas doenças. Eu vou falar em cura, uma das coisas, tema dessa live é milagre. Existe? Aí. Como é sobre glaucoma, então glaucoma. Sempre glaucoma, tá, gente? Eu falo sobre tudo, mas no fim o interesse é o quê? Glaucoma. Desvendar o glaucoma, conseguindo preservar a visão, que é nosso sentido maior. Pronto. Deixa eu fixar agora. Prontinho. Então, vamos lá. Deixa eu dar algumas dicas. Tô tão empolgada. Tá friozinho aqui em São Paulo. Acho que eu não vim preparada para tanto frio. Vamos ver se eu vou sofrer na sala de aula, né? Queria dar umas dicas com relação à viagem, como a gente vai falar de adequação nutricional. Vocês sabem que eu sou adepta de suplementação, de vitaminas, minerais, as coisas que a gente não consegue da alimentação. Então, a parte a gente vai conseguir da dieta, a outra parte a gente suplementa o que tá faltando, que a gente não consegue ingerir adequadamente, para a gente ter esse corpo em total equilíbrio. Então, uma das coisas é em viagem, então uma viagem curtinha, né, 2 dias de viagem, não dá para levar um monte de pote, né, para quem usa muita coisa. Então, eu acho que funciona muito bem esses dispenserzinhos de vitamina. Eu uso eles no meu dia a dia, porque eu acho que economiza uma coisa chamada tempo, e a gente deve valorizar muito o nosso tempo, porque muitas das coisas que a gente deixa de fazer, a gente diz que é por falta de tempo, eu digo que é por falta de organização. Então, quando eu começo a ficar muito atribulada, não consigo dar conta das minhas coisas, eu percebo que, na verdade, não é falta de tempo, é falta de organização. Eu fico falando que eu queria mais horas no dia, que 24 horas não tá dando conta, mas, na verdade, o que tá faltando é a gente se planejar, se organizar, e às vezes são nessas pequenas coisas que a gente consegue ganhar tempo no dia, fazer nosso dia mais produtivo e mais leve. Então, esses dispensers. Ou então, trago 2. Não ocupa nada, né? Vem na bolsa, então tranquilo. Uma outra coisa interessante é colírio lubrificante em viagem, principalmente quando há mudança de clima. Então, o voo, às vezes, pode, para quem já tem o olho seco, quem já tem pterígio, quem já fez cirurgia refrativa, normalmente os olhos, a pele sofre bastante com essa mudança climática, então eu sempre tenho um colírio lubrificante pertinho de mim, que também me ajuda muito. Bora lá. Gente, vocês estão chegando. É gente que acorda de madrugada cedinho, pleno sábado, né? Então vamos lá, vamos falar de milagres relacionados ao glaucoma. O que seria um paciente com glaucoma, com esse diagnóstico tão difícil, ter um milagre? O que seria esse milagre? O milagre seria ter uma visão normal para ver algumas
situações onde o milagre pode acontecer. Então, tenho boa visão, visão preservada, diagnóstico já de glaucoma e estou em tratamento. Um milagre seria não ter mais esse diagnóstico? Será que esse seria um milagre? Um milagre seria reduzir medicamento. Então, a pessoa que já usa 2, 3 colírios, diminuir, quem usa 3 diminuir para 2, quem usa 2 diminuir para 1 colírio com a mesma potência, obviamente. Isso seria considerado um milagre. Uma pessoa que vinha com perda progressiva do campo de visão, então a doença progredindo a despeito de uma pressão aparentemente bem controlada, de repente esse campo de visão, que é um dos exames que a gente faz, que é a campimetria computadorizada, ter um melhor aspecto, isso seria um milagre, seria possível isso. Visão melhor, a visão estava ruim, a gente já não estava conseguindo mais melhorar muito a visão com óculos, com outros recursos, e de repente essa visão começa a melhorar. Será possível esse milagre? Isso seria considerado um milagre? Bora para milagres mais complicados. Então, a pessoa já com cirurgia, né, de glaucoma, tá com o pé na cirurgia, ou seja, já tá com indicação ali, encaminhamento para cirurgia. Normalmente, o paciente cirúrgico vai ser aquele paciente onde a pressão é ideal para aquele olho não foi atingida. Não existe um número da pressão, por exemplo, não é, minha pressão ainda está de 18, não. Às vezes, para aquele olho, eu preciso de uma pressão, por exemplo, de 14, e ainda não estou conseguindo essa pressão, ou mesmo com essa pressão aparentemente alvo, a doença continua progredindo, continua avançando, e aí o paciente passa a ser um candidato cirúrgico, já está usando uma terapia grande, já está tendo muita... não está conseguindo mais usar esses colírios da mesma forma, porque todos os colírios têm muitos efeitos colaterais, então às vezes a tolerância ao colírio começa a reduzir e a gente começa a ter que pensar numa outra alternativa de tratamento e a cirurgia. Então, o que seria um milagre? Você está quase na cirurgia e de repente a gente consegue melhorar esse controle a ponto de não precisar operar mais? Isso seria considerado um milagre? Será que esses milagres existem? Gente, a gente pode ter muito milagre. Agora, para ter milagre, não é só pedir para Deus. A gente precisa o quê? Fazer a nossa parte. Reconhecer o que a gente está fazendo de errado. Lembrar que o glaucoma tem um componente inflamatório muito grande, tem um componente autoimune muito grande, tem um componente relacionado a outras doenças muito grande. Então, por isso que é tão comum a gente encontrar paciente com glaucoma hipertenso, diabético, dislipidêmico, acima do peso, que não dorme bem, que se alimenta mal, que tem um nível alto de estresse. Olhe quantos fatores modificáveis a gente tem. Então, muitas vezes, a gente pega esse diagnóstico que a gente tem e a gente só quer saber da pressão e do campo e tal, e esquece de estar fazendo a nossa parte com relação às outras coisas. Então, milagres podem acontecer se nós nos movimentamos em direção a essa cura. Então, apesar da palavra cura de glaucoma, ela ainda não existir, eu digo ainda não existir, mas eu acho que se a gente se compromete um pouco mais com a nossa saúde, entendendo que o olho é só esse peixinho dentro desse grande aquário e que a gente pode fazer diferença no nosso tratamento, e eu tenho vivido isso todos os dias, nesse último ano mais, depois do desafio 3.0, mais ainda, onde realmente resolvi levantar essa bandeira de retirar coisas que são altamente tóxicas para o nosso corpo, que é retirar o leite, retirar o glúten, retirar o álcool, tá bom? E beber água, que parece uma bobagem, e eu não imaginava a quantidade de pessoas que não bebem água. Como vocês insistem em não beber água, achando que a água não é tão importante assim, que a água é só para matar a sede. Então, se a gente faz um beabá, gente, não é complexo, é um beabá simples. As técnicas que eu tenho ensinado aqui para vocês são coisas simples, são seguras e são sustentáveis, ou seja, elas têm um alto grau de reprodutibilidade. Então, esses 3 S's são fundamentais para a gente consiga implementar algumas ações que a gente consegue manter para a vida. Ela não pode ser complexa demais, porque senão você não dá conta, né?
E a segurança, ela é muito importante, porque não adianta eu propor uma coisa para você que te coloque num grau de segurança e de risco de outras coisas da saúde. Então, eu não posso, o olho é o mais importante, tudo pelo olho, e o resto pode detonar? Não, não vai dar certo essa matemática. Vai dar errado. Então, toda vez que a gente restringe o nosso tratamento a pensar só em um local, a gente perde essa noção do todo. E o corpo é essa interconexão, né? O corpo, ele está conectado, queiramos ou não. Não é um desejo pessoal. Então, ele é assim que ele funciona, é assim como ele foi feito, em sua perfeição, em sua plenitude. E à medida que a gente tem esse entendimento, a gente começa a ter essa noção de que tudo que a gente faz vai ter repercussão em alguma coisa desse sistema. E qual o sistema que vai adoecer primeiro? O primeiro sistema que vai adoecer é aquele que o seu elo é mais forte, é mais fraco. Então, nós somos como uma corrente com vários elos. Imagine aí uma corrente com muitos elos, mas a gente não tem esses elos com a mesma força. A gente tem elos que são mais frágeis. Então, a gente vai adoecer no elo mais frágil. Tem pessoas que vão adoecer primeiro o coração, tem pessoas que vão adoecer, por exemplo, primeiro os rins, tem pessoas que vão adoecer primeiro o cérebro, tem pessoas que vão adoecer... Caiu aqui, voltou. Então, para quem está chegando agora, então, estou em São Paulo, no curso de pós-graduação de Dr. Laí Ribeiro, aprendendo muito sobre nutrição, tratamento e prevenção de doenças crônicas, né? Então, tá muito dentro dessa linha que eu já trabalho, já sou seguidora e já fiz essa pós de Dr. Laí na forma online, e essa é a última pós presencial dele, e a presença faz muita diferença. Então, vou aproveitar essa super oportunidade de tentar absorver um pouquinho dessa energia dele, um pouquinho desse conhecimento, para trazer cada vez mais novidades e um novo olhar. Às vezes não é só a parte técnica que a gente consegue nos livros, é a gente ter esse olhar de quem vivencia e estuda isso diariamente. Então, é um pesquisador que trabalha nisso de forma científica, buscando informações onde a gente pode, sim, ter saúde sem envelhecer, sem adoecer e sem se entupir de remédio. É bom que eu tenho visto cada vez pessoas adoecendo muito jovens, muito jovens. Então, cada vez mais pessoas muito jovens, muito doentes. Então, bora voltar para o beabá, para a gente pensar nesse milagre, para a gente querer um milagre com relação a qualquer doença que esteja te acometendo. E aqui a gente está falando de glaucoma, que é essa doença que tem esse diagnóstico terrível. Você tem uma doença que ela não tem cura, é uma doença que tem um potencial de levar embora essa visão. Todo o foco do meu trabalho aqui é mostrar que a gente pode desvendar essa doença, que ela é muito mais do que uma pressão ocular elevada, ela vai muito além disso. Então, tirar essa venda, né, do que está por trás dessa doença multifatorial. E se eu consigo entender, tirar essa venda, mostrar, ver tantas coisas que a gente pode modificar para ter um bom resultado e preservar a nossa visão, ou seja, blindar um pouquinho o nosso nervo óptico e todo o sistema nervoso dessa doença tão grave. Então, essa é a minha função. Eu digo para meus pacientes que eu quero que eles sempre voltem para o consultório enxergando. Eu não quero que eles voltem com novas doenças. Quero que eles voltem para manter a visão, para preservar e que a gente consiga mudar essa cultura de que a gente só deve procurar um profissional de saúde quando a gente já adoeceu. Então, profissional de saúde é para preservar saúde. A gente é muito treinado a tratar doenças e muito pouco treinado a preservar a saúde. E tudo que se fala de prevenção é muito massacrado e é muito pouco falado. Então, quero falar muito de prevenção. E prevenção é isso, é a gente fazer boas escolhas, é beber água. E bora aqui logo a minha primeira dica da água. Muitas pessoas com dificuldade de beber essa quantidade de água. Então, a água, ela exige disciplina. Então, a gente precisa ter disciplina para poder beber água. Não precisa ter sede. Gente, imagine que eu tenho um dia tem 24 horas, bora tirar 8 horas aí de sono, então sobram 16 horas. Dessas 16 horas, eu vou tirar 3 horas. Por que 3 horas? Porque eu quero que vocês diminuam muito a ingesta de água, pelo menos 3 horas antes de dormir. Então, por exemplo, se você dorme às 9 horas da noite,
que você pare de beber água às 6 horas, às 18 horas. Eu ainda tenho pedido para meus pacientes pararem de beber água um pouquinho antes, 17, mas se você dorme por volta das 9 até as 18 horas, você bebe água, esse volume de água que eu peço, e depois você já fecha a boca na água e vai beber só um pouquinho de água para manter a hidratação. E aí eu já não vou computar essa água de 18 às 21 horas, por exemplo, tá bom? Então, me sobraram quantas horas? 15 horas. Então, em 15 horas, eu preciso beber 3 litros de água, ou seja, 3.000 ml de água. Gente, se de hora em hora eu bebesse 200 ml de água, já deu. Então, qual a minha dica? Um copo comum, normalmente ele vai ter entre 250 a 300 ml de água. Então, vou botar um copo de 250 ml de água. Então, a cada hora, um copo de água. Gente, não vai bebendo água durante o dia que nem passarinho, não. De hora em hora, um copo d'água. Acabou. De hora em hora, um copo d'água. Então, acordou, bebe um copo d'água. Um copo, tá bom? Acordou, bebe um copo d'água. Daqui a uma hora, um copo d'água. Mais uma hora, um copo d'água. Se policia, de hora em hora, bebeu. Cria um hábito. Hora em hora, um copo d'água. E não toda hora um golinho. Toda hora um golinho é bom, é ótimo. Mas para a maioria das pessoas não tem essa disciplina. Você está trabalhando, você está estudando, você está na aula. Tipo, eu vou entrar agora na aula. As aulas duram 50 minutos. Dentro da aula, a gente não pode beber água, tá bom? Principalmente agora que vai estar todo mundo mascarado, não vai beber água. Então, assim, de hora em hora, deu intervalo, um copo d'água. Deu intervalo, um copo d'água. E na nossa rotina do dia a dia, vocês vão perceber que à medida que vocês vão bebendo de hora em hora um copo d'água, e não é beber água que nem passarinho. Então, ó, um golinho de água, matei minha sede, 2 golinhos, não. De hora em hora, enche o copo e bebe o copo todo de água. Pronto, já bebeu essa água. Vocês vão ver que vai ficar muito fácil chegar nessa meta dos 3 litros de água por dia. Outra dica super interessante. Às vezes no meio do dia, no meio da manhã, no meio da tarde, você tem fome. Muitas vezes não é fome, é sede. Então, deu uma fome que você acha que está incompatível, bebe um copo d'água. Bebe um copo d'água, espera um pouquinho. Se quiser, bebe um copo d'água, come uma fruta e vê, às vezes não é fome. Não é fome da coxinha, da esfirra, do salgadinho, de descer na cantina. Não, às vezes não é isso. É só o corpo pedindo água e minerais. Então, se você oferece para ele água e uma fruta, você vai ficar bem saciado. Outra estratégia, beber água antes das principais refeições. Então, a água, ela tem passagem livre no nosso estômago. E não tem nenhum problema você beber água antes do almoço. Então, bebe antes do almoço. Pouquinho antes de sentar, sentou na mesa, bebe um copo d'água. Você não deve beber água durante nem logo após a refeição. Então, é para beber água antes. Bebe um copo d'água, pronto, faça a sua refeição. Isso vai ajudar muito você a também diminuir seu apetite. Então, acaba sendo uma estratégia conjugada aí com relação à fome. Então, um copo d'água antes da refeição. Então, um copo d'água, acordou, fez sua rotina matinal, antes do café da manhã, outro copo d'água. De hora em hora, água. Sentou para almoçar, bebe um copo d'água. Dá um intervalo de pelo menos 1 hora depois do almoço para poder beber água. Então, almoço, espera 1 hora para poder comer, é o ideal. Se você for beber algum líquido depois do almoço, que seja um chá, né? Pouca quantidade, tá bom? Então, um pouquinho de chá, ele vai funcionar ali como digestivo também. Então, um pouquinho de chá, uma bebida morninha, acalma, relaxa, dá aquele pós-almoço, mas pouca quantidade, não muito. Então, escolha xícaras menores para tomar esse chazinho depois do almoço, mas evite beber líquido durante nada, nem água, tá bom? Durante o almoço. Se você é habituado a beber água, líquido, suco, refrigerante durante o almoço, o que você deve fazer? Um refrigerante você deve cortar da vida, né? Mas, ok. É você começar a diminuir a quantidade ou não levar a jarra de suco para a mesa. Não coloca a jarra de água na mesa, nem jarra de suco na mesa. Ou seja, se você precisar tomar, você vai ter que levantar para ir buscar. Então, tira da mesa. E se você é muito, muito, muito viciado em água durante a refeição, você pode encher o seu copo só um pouco. Então, bota 3 dedinhos de água no copo ali, se é muito da sua rotina. E comece a observar. Normalmente, quem bebe
muito líquido durante a refeição são pessoas que não mastigam. Então, mastigar é fundamental para a gente ter saúde. Talvez você esteja até escolhendo um bom alimento, né, uma refeição ali completa, mas você está esquecendo de mastigar. Então, às vezes, no decorrer do dia, a gente vai queimando etapas, né? E às vezes a gente começa a ganhar peso, adoecer, ficar desnutrido, ter deficiências nutricionais de nutrientes que você teoricamente ingere, mas aí você não mastiga, então você já deixou de digerir, porque a digestão começa na boca, então ela já vai direto para o estômago não consegue fazer a parte dele, porque você já não fez a parte na boca, de cara aí você, água para dentro, então você compromete ainda mais o processo de digestão e começa a ter um monte de deficiência nutricional por falta de absorção. Porque lembrar que a nutrição, ela implica em você comer, ou seja, escolher o alimento. Então, escolhi, mastiguei, engoli, eu preciso digerir no estômago, eu preciso absorver, eu preciso utilizar e eu preciso excretar. Se qualquer um desses processos deu errado, a gente vai ter problemas nutricionais. Então, assim, seguir esse passo a passo, gente, isso é muito simples. Isso é simples, é seguro e é sustentável. Então, esse método 3S é fantástico. Simples, seguro e sustentável. Então, bora mastigar. Para isso, a gente precisa respirar, ó. Respirar durante a refeição. Não tenha distrações durante a refeição. Evite se distrair, né? Evite o celular, evite a televisão. Então, refeição era o que da gente agradecer, comer, pensar no que está comendo, sentir o sabor dos alimentos, mastigar usando os dois lados. Outra coisa bem interessante com relação à dor ocular é que a gente tem uma preferência de mastigar de um dos lados e a gente mastiga tanto de um lado e descompensa a musculatura da face e acaba dando alterações dessa articulação temporomandibular. Alterações nessa articulação acabam dando dor nos olhos. Então, uma causa de dor ocular, por exemplo, é essa disfunção temporomandibular que a gente pode, nas fases iniciais, corrigir com isso. Então, comece a observar como é que é o seu mastigar. Se você mastiga bem de um lado, bem do outro, bem de um lado, bem de outro, bem do lado, bem do outro, tá bom? É uma coisa simples que dá muito resultado. Então, ó, mastiga. Pronto. Outra coisa, evita comer com talher na mão, tá? Uma dica bacana isso. Então, assim, deu a primeira garfada, descansa os talheres na mesa, mastiga, espera, dá outra garfada. Isso vai fazendo a gente desacelerar, tá joia? Então, absorver. Então, para absorver, a gente precisa ter cuidado também com medicamentos. Alguns medicamentos que estão sendo muito utilizados impedem uma absorção adequada dos nutrientes que a gente está utilizando. Um cuidado especial para quem usa os inibidores de bomba de prótons, que são os remédios para estômagos, os omeprazóis da vida. Então, todos eles, pantoprazol, lansoprazol, todos eles vão atrapalhar a absorção de vitaminas, e especialmente as vitaminas do complexo B de bola, que está muito relacionado a toda a parte neurológica. Então, observe como um problema num nervo, que é o nervo óptico, pode estar piorado por causa de uso da medicação, porque está impedindo você de absorver adequadamente. Então, você come um alimento que é rico em vitaminas do complexo B, mas você não está conseguindo absorver. Aí tudo bem, bora contar que você mastigou, conseguiu digerir, conseguiu absorver. Você vai precisar também colocar isso dentro da célula para que ela seja utilizada. E depois você precisa excretar. Uma das coisas mais importantes do processo de excreção é a gente usar o sistema de excreção. E para isso a gente precisa de uma coisa chamada água. Então a gente precisa beber água para poder ir no banheiro fazer xixi, para a gente defecar adequadamente, porque senão essa água do colo ela vai ser absorvida e você vai ter fezes mais ressecadas. Mulheres sofrem muito com isso por deficiência de ingesta de água, então a gente precisa beber água também para poder defecar. Então as fezes são meios de eliminação. A gente precisa suar, então a atividade física que faça suar faz muita diferença. Então o suor ele é muito importante. A sauna entra como um mecanismo terapêutico também, onde a gente, através do suor, a gente pode eliminar toxina. A respiração, então aprender a respirar. Lembrar que segunda-feira a gente vai ter live de meditação
E na meditação a gente também tem que aprender a respirar, faz parte do processo meditativo, a respiração. E nas mulheres a gente precisa menstruar. Então a menstruação, ela precisa ser ressignificada na vida da mulher, né? A gente começou a abominar essa coisa de menstruar e querer interromper o ciclo menstrual e achar que é muito ruim, mas na verdade a menstruação ela tem uma função no nosso organismo como tudo que é fisiológico. Esse corpo veio perfeito, o corpo da gente, a gente é perfeito, Deus é maravilhoso, tudo tem uma função, nada tá aqui aleatoriamente, tá bom? Não existe nada aleatório, tudo tem a sua importância e a gente precisa voltar para essa fisiologia do natural, do fisiológico, respeitar esse ciclo natural do corpo, né? Então, a maneira da gente comer, se a gente volta para o mais natural, para o mais fisiológico, a chance de acerto é muito grande. Então, respeitar isso, beber água, comer, dormir, o quanto a gente está abrindo mão de dormir, dormir da forma fisiológica. Uma coisa é por causa do seu trabalho, porque você está cuidando de alguém doente, porque você está com um filho pequeno, você está com seu sono comprometido. Outra coisa são pessoas que dormem cronicamente mal. O quanto que isso pode estar te atrapalhando? Muito. Então, quando a gente desvenda o glaucoma, a gente vai percebendo que controle do glaucoma não é só usar colírio. Então, colírio é uma grande estratégia. Ela deve ser usada, deve ser otimizada, usar esse colírio certinho, ter horário para usar, né? A gente vai ter uma regularidade, toda droga tem uma meia-vida, tem um tempo de ação. E quando a gente define que um colírio é de 12 em 12 horas, é porque já se estudou que é nesse intervalo de tempo onde a gente vai ter um nível ótimo de ação daquele medicamento para manter essa pressão estável e eu até evitar tá flutuando muito essa pressão ocular. Então, não adianta eu estar com a pressão de 10, né, do olho, às 5 da tarde, e de manhã eu fazer um pico de 20. Então, essa oscilação ela é muito ruim. Eu preciso ter uma visão mais linear, com pequenas oscilações. Isso vale também para toda a nossa parte fisiológica. Então, eu preciso estar com minha pressão arterial controlada, independente do meu estado emocional. Então, ela tem que se regular, mesmo quando eu me aborreço, mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu tô relaxada. Então, essa variação no decorrer do dia, ela deve respeitar um ciclo fisiológico e não ficar fazendo picos hipertensivos no decorrer do dia. A nossa glicemia, o açúcar no sangue, ela também deve respeitar isso. Então, não devo estar fazendo elevações muito grandes da glicemia. Então, eu posso fazer uma de jejum de 80 e olha lá, a glicemia de jejum 80, fala, tá ótimo. Não, não tá ótimo. Se no decorrer do dia eu passo um período do meu dia diabética, essa conta não vai fechar. Então, a gente precisa de o quê? Pouca variação, né? Como sobe um pouco, regula, sobe um pouco, regula. Isso é o natural, isso é o fisiológico, isso é o que mantém homeostático, equilibrado. Então, esses picos são muito ruins, mesmo num paciente diabético. Então, paciente, por exemplo, já com diagnóstico de diabetes, ele já tem uma glicemia de mais difícil controle, às vezes eu não quero essa queda demais, porque a hipoglicemia no paciente diabético, ela pode ser até mais danosa do que uma hiper. O que é que eu quero? É melhor, às vezes, o paciente ficar um pouquinho com a glicemia, que eu não chamo de ideal, então ele fica ali de 120, 130, mas ele também não oscila tanto. Então, mantê-la mais estável é melhor do que cai para 80, sobe para 250, desce para 100, sobe para 200. Cai para 70, a pessoa passa super mal, sobe para 300. Esse controle é péssimo. Então, quanto mais fisiológico eu consigo, melhor. Se esse fisiológico ele tá dentro dos níveis ótimos, melhor ainda, tá bom? Então, a gente sempre tem que ir em busca desse fisiológico. Nossa, meia horinha já de live. Eu vou encerrando, que vou descer agora pro curso, vou compartilhar com vocês meu café da manhã, sigo firme e forte, meu desafio 3.0, zero leite, quero reforçar com relação ao leite. 100% das pessoas que eu recebo, que eu peço para zerar leite da limitação, me fala assim, eu não tomo leite. E aí, come queijo?
come queijo, come parmesão ralado. Ontem eu ouvi dizer, mas parmesão é queijo? Não, mas parmesão tem leite? Eu falei, gente, de onde veio o queijo? Do leite, né? Então, assim, é leite e derivados. Acho que eu vou até começar com derivados do leite, em vez de leite, porque toda vez que a gente pensa em leite, a gente pensa no branquinho que a gente coloca no café ou no achocolatado. Mas o queijo é infinitamente pior do que o leite do café com leite, da média com leite, né? Muito pior, gente. Por quê? Porque um queijo é o leite desidratado. Então, para eu fazer queijo, eu preciso de uma quantidade muito maior de leite. Então, o queijinho é o veneno super concentrado. O leite, ele é mais diluído, porque ele tem, acho que quase 60% de água. Mas quando a gente come o queijo, é infinitamente pior. Então, para você que acha que inocentemente tá comendo queijinho e tá tudo bem, não tá tudo bem, tá bom? Então, vou mostrar minhas refeições aqui para mostrar para vocês que é possível a gente viajar, estar num hotel com aquela abundância de pães, né? De queijos, para a gente degustar no café da manhã, mas comer bem, comer saudável e comer uma quantidade boa. Normalmente a gente come um pouquinho mais do que come em casa quando a gente sai mesmo, faz parte, mas daqui a pouco eu mostro para vocês como é possível fazer isso. Um ótimo dia, vou compartilhando com vocês como é que estão as coisas aqui em São Paulo e toda novidade, cada post que eu for voltando, o quanto que abriu minha mente, eu vou tentar estar compartilhando isso com vocês. Ótimo sábado, obrigada aqui pela companhia, um beijo, tchau, tchau.